Irmãos, quero convidar você a orar comigo nessa manhã para a gente dar início à nossa aula, nosso seminário de verão. Façamos isso agora. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, cientes do teu amor e do teu cuidado, cientes da tua orientação, Pai, através do teu Espírito, sabendo que tu cuidas de nós dia após dia, Senhor. Que tu possas continuar nos ajudando, nos orientando e que façamos tudo isso para a tua honra e glória, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero dar algumas orientações antes da gente iniciar, para que possa ficar mais fácil de acompanhar. Eu escrevi um resumo da minha aula e acabei de colocar no grupo do WhatsApp da igreja, tanto no grupo do WhatsApp quanto nos dois grupos, como no grupo dos jovens também. É um resumo importante, eu acho que vai ficar mais fácil a sua compreensão. Mas se você não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, está nos visitando na manhã de hoje, ou realmente prefere o papel, a gente fez a impressão de algumas cópias desse resumo, e o diácono Arthur, ele está com alguma dessas cópias. Então, se você quiser esse resumo, eu peço para que você levante a mão, para que ele possa levar até você, por favor. Se por acaso acabar, aí eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, que a gente pode imprimir ao final para você. Vamos lá. Quais são os desafios desses nossos próximos 4 encontros? Como é que a gente vai trabalhar, digamos assim? Eu não tenho como adentrar no assunto propriamente dito, sem que haja uma base a respeito do que a gente vai trabalhar ao longo desses 4 encontros. Então, considere o seguinte comigo: se você sabe que alguém vai querer acompanhar o seminário, mas por algum motivo ele não vai poder estar aqui hoje, ou não vai poder nem mesmo assistir a transmissão, a gente pede para que você o avise. Por quê? Vai ter alguns temas básicos que eu vou precisar tocar hoje, que quando for no próximo encontro, próximo domingo, a pessoa, não é que ela não vai entender, mas ela vai estar perdendo algumas coisas importantes, né? Então, assim, eu peço para que você nos ajude quanto a essa disseminação desse aviso, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. E aí eu já queria começar lembrando aos irmãos acerca de uma afirmação muito importante que a gente vai ouvir acerca dessa afirmação através do pastor, evangelista e defensor da fé, Francis Schaeffer. Ele vai dizer o seguinte: ele vai afirmar que Cristo é o Senhor de tudo, em seu livro A Morte da Razão, e que Ele é dono de cada aspecto da nossa vida. Essa afirmação ela pode trazer susto para a gente, ela pode trazer uma certa dúvida, mas por que essa afirmação ela é tão importante? Em meio a essas amostras que chegam até mim e a você, a gente dizer uma afirmação tão forte nos dias de hoje, eu diria que seria um pouco ousado da minha parte e da sua. E por que isso seria tão ousado? Porque nesse mar de não afirmações, a gente chegar e dizer que existe alguém que controla tudo, eu diria que é muito ousado. Eu diria que é muito ousado, mas a gente precisa fazer essa afirmação justamente
para que a gente encontre uma base. E essa base vai fazer com que a gente consiga caminhar. Além disso, ele vai fazer uma outra afirmativa no mesmo livro. Ele vai dizer que é inútil proclamar que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o Senhor de todas as coisas, se ele não é o Senhor de toda minha vida intelectual unificada. A gente costumeiramente vai ouvir acerca de ele ser o alfa e o ômega, a gente costumeiramente vai cantar a respeito disso, mas Schaeffer chegar para mim e para você e dizer que ele é Senhor de toda a minha vida intelectual, eu diria que a gente entra num segundo problema. Porque, veja bem, costumeiramente, o seu trabalho é o seu trabalho, a sua vida de estudo é a sua vida de estudo, e a sua vinda ou pertencimento à igreja seria uma outra coisa. Muitas vezes eu e você vai acreditar nisso no período do colégio, mas é como se quando a gente chegasse na universidade houvesse uma virada. Porque antes era, deixou de ser. Vão ter irmãos que vai chegar para mim e para você e dizer assim, não, isso é o que o pastor está dizendo. Mas o meu professor, ou o meu orientador, ou o doutor fulano de tal, da cadeira tal. E por que isso vai ser muito complicado para mim e para você? Justamente por essa diferenciação de razão e emoção. São duas coisas muito fortes nos dias de hoje. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu sinto. Ou seja, não há nada anteriormente. Ou seja, se Cristo é o Senhor de tudo, e Ele vai ser o Senhor também da nossa vida intelectual, e aí por que Ele fala dessa unificação? Porque não deveria haver separação entre aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Isso é um dos maiores problemas dos dias de hoje. Para vocês terem ideia do que eu estou falando. Um irmão aqui da igreja foi para uma consulta com um psiquiatra. E o psiquiatra perguntou a ele, você está sendo acompanhado por alguém? Aí o irmão da igreja disse, sim, pelo meu pastor. Aí ele deu uma gargalhada do irmão. Considere o seguinte, se a situação fosse inversa, se eu como pastor perguntasse a um irmão se ele estava sendo acompanhado por alguém, e ele falasse que estava sendo acompanhado, seja por um psicólogo, seja por um psiquiatra, ou seja pelas duas coisas, se eu desse uma gargalhada para você, você voltaria quantas vezes no meu gabinete pastoral? Você não voltaria mais nenhuma vez. Mas, como você precisa, entre aspas, e eu não estou discutindo a necessidade medicamentosa, a questão não é essa, mas muitas vezes a gente vai passar por determinados perrengues, por determinadas situações, que mesmo a gente não estando confortável, a gente vai aceitar. Vou colocar um segundo problema na história. O médico é homossexual. Se ele não tivesse dado uma gargalhada, de qualquer pastor que seja, mas eu chegasse para esse irmão e dissesse assim, não vá mais para esse médico porque ele é homossexual. Um outro grande problema. Mas, a partir do momento que a gente começa a considerar o todo da nossa vida, o que é que isso vai ocorrer na minha vida e na sua? Eu não considero mais unicamente o atendimento médico. Eu vou considerar a minha frequência à igreja, eu vou considerar o meu trabalho, eu vou considerar, dependendo, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento pastoral. Eu não começo a particionar a minha vida. Quando irmãos começam a perceber esse tipo de coisa, a gente vai ouvir, por exemplo, diz assim,
eu tenho percebido o quanto tem sido abençoador na minha vida não deixar de trabalhar, por mais turbulenta que tenha sido os meus últimos dias. Ou seja, eu não começo a partir essas coisas para que a gente comece a perceber que a nossa vida funciona. Então, quando o Schaeffer ele lembra isso para mim e para você, ele pode se achegar e nos dizer o seguinte: de onde é que tem partido a nossa razão e emoção? Qual é a relevância disso? O que é que isso tem refletido a mim e a você? Será que a ciência está acima da fé cristã? No meu coração e no seu? A gente viu a balança desequilibrar várias vezes ao longo da pandemia. Quer ver uma questão muito importante? E eu acho que realmente deve ser celebrado, mas deve ser celebrado da maneira correta, porque determinadas pessoas têm celebrado a chegada da vacina. A gente deveria celebrar porque Deus permitiu que um homem conseguisse fazê-la, e eu tenho esperado verdadeiramente que isso seja para a glória de Deus, e não porque seletivamente a ciência conseguiu atingir esse nível. Porque se não fosse da vontade de Deus, ele não atingiria. Eu estava pensando na pandemia nesses últimos dias e lembrando do texto de Daniel, por exemplo. O que é que o Senhor fez com Nabucodonosor? O Senhor brincou com Nabucodonosor como se ele fosse uma marionete, o homem mais poderoso do mundo, sendo conduzido como uma marionete pelo próprio Deus. Então, o que é que o Senhor pode permitir que aconteça no mundo ou não? Ele permitiu a pandemia. Ele pode permitir a cura da pandemia, de maneira sobrenatural ou de maneira ordinária, pela vacina. Então, assim, vão haver várias conjecturas, eu não vou entrar nesse campo a respeito disso, mas é somente essa lembrança importante. E aí surge uma pergunta que para mim é importantíssima, para que a gente consiga caminhar refletindo a respeito disso. Seria possível uma ciência genuinamente cristã? E eu diria que essa é uma das perguntas mais importantes da manhã de hoje. Porque a partir do momento que eu e você começar a acreditar nisso, vai cair por terra algo que começou lá no século XIV, que foi a separação de fé e ciência. Esse discurso de que essas duas coisas caminham separado, isso precisa cair da nossa mente. Um amigo meu, lendo esse resumo ontem, ele perguntou: tu não vai ficar falando só de ciência, não? Eu disse: na verdade, a grande tentação é essa. Porque isso é um nó tão grande na minha mente e na sua, que às vezes, para a gente começar a desconstruir isso, demora um tempo. Eu não quero que você ache que você vai sair daqui pensando diferente do dia para a noite. Eu até queria que isso acontecesse para a honra e glória de Deus. Porque a gente, como cristão, Deus não está chamando a gente para desconsiderar a ciência. Deus está nos chamando para redimir a ciência. E eu falo a ciência aqui de maneira generalizada mesmo. Tudo que o nosso mundo, tudo que a nossa sociedade considera como ciência. Porque Abraham Kuyper, teólogo e primeiro-ministro holandês, ele acreditava plenamente nisso. E a gente vai ver isso ao longo da história da igreja, onde realmente ocorreu esse divisor de águas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita completamente diferente de nós, protestantes, por conta do pensamento primário a respeito disso. Enquanto a filosofia da Igreja Católica, ela vai partir de Tomás de Aquino e, consequentemente, de Aristóteles e Platão. Por exemplo, Lutero vai sofrer essa influência.
Afinal de contas, Lutero era um monge católico. Então, o que é que isso traz para mim e para você? Justamente no ponto de virada da reforma ali, não tem como a gente não imaginar e não perceber que alguns dos reformadores ainda estavam sendo influenciados por esse tipo de pensamento. E por que isso não acontece com Calvino? Porque Calvino ele vai ter um ponto inicial, digamos assim, de pensamento de outro pensador católico, mas que era completamente diferente de Tomás de Aquino, que é Agostinho. Ou seja, Kuyper ele não está sendo inovador de maneira inicial e solitária. Ele está partindo de algum lugar. A influência de Kuyper, obviamente, literalmente é Calvino, e a influência de Calvino é Agostinho. Mas por que isso é importante para mim e para você? Justamente porque, como diz o texto aqui, o resumo, enquanto eu e você não voltarmos à reforma, enquanto a gente não voltar à nossa origem religiosa, enquanto a gente não partir da criação, enquanto a gente não encharcar a nossa mente com um tema muito importante para a igreja chamado criação, queda, redenção e consumação, a gente vai ficar patinando a respeito disso. Ou seja, a nossa ciência, ela parte de onde? Ela parte da criação. E eu digo a você, meu irmão, se você ainda tem dificuldade com isso, não desista de estudar a respeito disso. Não desista de pedir orientação ao Espírito Santo. E não tente estudar isso de maneira isolada. Isso é o que muitos pensadores ao longo da história da igreja tentaram fazer. Ou estudar isso de maneira isolada, ou tentar particionar aquilo que eu trabalho, cientificamente falando, e a minha fé. Muitos pensadores tentaram isso pós-Calvino, pós-reforma. Muitos pensadores tentaram unir essas duas coisas. E a gente vai ver ao longo do estudo aqui que a gente não deveria estar fazendo isso. Então, essa questão do dualismo que interfere Lutero, interfere Tomás e vem justamente desse pensamento grego, é justamente quando eu e você começamos a dividir natureza e graça. E Calvino foge disso aí. Então, ele vai seguindo esse pensamento agostiniano de que o conhecimento ele carecia da iluminação da palavra. E muitas vezes a gente vai ser conduzido a pensar de que a nossa vida ela é iluminada pela palavra, mas as coisas que a gente faz não. Não existe parte da nossa vida que não seja iluminada pela palavra. A nossa vida como um todo é iluminada pela palavra. Quem separa sagrado e profano é justamente a Igreja Católica por conta desse pensamento. Eu já falei isso, mas eu vou lembrar você de novo. Eu não sei se você já percebeu, mas em frente a toda a Igreja Católica tem uma cruz. Teve até uma confusão porque o marco, essa cruz ali da Sé, foi destruído meses atrás. E até conseguiram restaurar. Porque dentro desse pensamento, a festa sagrada acontecia até essa cruz. Da cruz para frente, poderia acontecer a festa profana. Você não deixa de ser cristão, meu irmão, a partir do momento que você sai aqui do templo. Ou você não se torna cristão chegando ao templo. Pode até ter um significado especial o templo para você, né? A gente nem se reúne num templo propriamente dito, né? Tem pessoas que têm esse tipo de dificuldade aqui na igreja, como se a gente não tivesse num templo. Mas é como se muitas vezes a gente estivesse cedendo a esse pensamento dualista. E Deus está nos chamando justamente a gente viver de maneira unificada, como eu disse lá no início, ou seja, toda a nossa vida para a honra e glória dele. Então, Calvino revolucionando
esse tipo, partindo de Agostinho, ele vai lembrar a mim e a você, e isso vai ser uma coisa reafirmada e repetida várias vezes por Kuyper. Ele chama a mim e a você a viver uma vida antitética. Que palavrão é esse, pastor? Ele está falando de antítese, ou seja, contra ou diferente da tese. Ou seja, o que vendem para mim e para você, que não está atrelado ao Evangelho, precisa haver uma outra posição. Ou seja, se trazem uma ciência humanista para mim, como é que eu posso pegar as coisas importantes dessa ciência e redimi-la? Quando a gente fala de redenção da ciência, meus irmãos, a gente precisa pensar o seguinte: ela vai ser completamente redimida? Não. Vai haver 100% de mudança na ciência? Não. Mas ela pode partir de um pensamento cristão reformado. Ou seja, por exemplo, quando a gente está estudando acerca de visão de mundo, por exemplo, o que Kuyper acreditava como primeiro-ministro influenciou, por exemplo, a criação da Universidade Livre da Holanda. Imagine um reitor, na abertura de universidade, num culto, dizer que não existe nada, nenhum centímetro do mundo que não pertença, que Cristo não possa dizer que é dele. Já parou para conceber isso? O que é que ele estava querendo dizer com isso? Tudo que acontecer nessa universidade deve ser para a glória de Cristo. A matemática vai ser para a glória de Cristo. A sociologia vai ser para a glória de Cristo. Aquilo que eu e você vai começar a construir pensando vai ser para a glória de Cristo. Mas como é que isso pode acontecer se não vier de pessoas que têm a vida transformada? Isso só pode partir, irmãos, da minha vida e da sua. Não tem como haver essa separação. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente começar a conversar sobre aquilo que a gente sente e aquilo que a nossa mente começa a pensar, se isso aqui não estiver muito firme na nossa vida, você vai começar a duvidar daquilo que eu prego, daquilo que o reverendo Daniel prega, daquilo que o reverendo Ronaldo prega. Você vai dizer assim, isso aí não faz muito sentido na minha vida, não. Por quê? Você está começando a dizer que a sua vida não faz parte do meio da igreja. Ou seja, a minha vida, a vida da igreja. Não existe isso não, meu irmão. Você não tem como separar a sua vida. Não existe aquilo que você sente e aquilo que você pensa, aquilo que você vive, o tempo da igreja e outro tempo. Sua vida é um todo. Então, quando a gente olha para aqui, qual vai ser a grande revolução de Calvino? Ele revolucionou sem eliminar ou negar os elementos da verdade do pensamento apóstata. Ou seja, pessoas que não são cristãs criam filosofia, criam sociologia, criam antropologia. A gente consegue ver algum bem nisso aí? Se a gente disser que não, a gente está mentindo. Não criam só vacina não, irmãos. Coisas nos serão apresentadas dentro do campo da administração, coisas nos serão apresentadas dentro do campo da linguagem, e a gente vai dizer assim, rapaz, isso faz sentido, mas pode parecer melhor. E esse pode parecer melhor, não pode parecer melhor arrogante não, meu irmão. É Deus nos usando, ou nós deveríamos começar a ser usados pelo Senhor para começar a fazer isso. A gente precisa parar de ser cristão esponja, que só recebe, mas a gente precisa receber e ser usado por Deus para transformar. Porque vão ter determinadas ideias e pensamentos que a gente não deveria estar usando de maneira isolada.
E aí, essa permissão, Kuyper, vai dizer o seguinte, que a permissão para o cristianismo em participar do desenvolvimento da ciência. Deus está chamando você para ser ativo cientificamente. E não para assistir o avanço da ciência. Por exemplo, em 2019, quando o professor Adalto Lourenço veio aqui à igreja, e muita gente cisma com as palestras de Adalto, e eu acho que isso é importante, porque ele chama a nossa atenção para a ciência como deve ser chamada. Mas aí a gente conversando com ele, a gente perguntou, professor, o que é que o senhor tem desenvolvido cientificamente? Aí ele disse, eu estou trabalhando em 2 projetos. E um deles era o seguinte, a gente está estudando como eliminar a partícula da água da tinta automotiva. Você já parou para considerar que Adalto Lourenço, um dos maiores expositores de ciência cristã, está fazendo ciência de ponta? Olha, eu não entendo essas coisas todas do que ele estava me falando. Eu nem entrei em detalhes com ele. Mas se ele elimina a partícula de água da tinta, ele está eliminando, de maneira bem rasteira assim, a ferrugem. Ou seja, para que as tintas do carro durem mais. Porque a gente deveria estar trabalhando na ponta. Porque tudo que eu e você fizermos, irmãos, é para a glória de Deus. Às vezes, a gente quer ter uma justificativa muito palpável para dizer assim, é como se a gente quisesse tornar o nosso trabalho um culto. Um culto que eu digo, a gente está aqui reunido como igreja. E não que a nossa vida não deva ser um culto diariamente. Ou seja, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, quando a gente dá determinados passos desse, e Hermann Doiver, ele vai concluir esse raciocínio trazendo o seguinte para mim e para você. Ele vai dizer que o estudo acadêmico genuinamente cristão não pode mais subsistir sem um fundamento da filosofia bíblica. Muitos pensadores cristãos hoje, eles vão dizer que Hermann Doiver é um dos maiores filósofos de todos os tempos. E eu estou trazendo aqui só uma palhinha para você. A ideia é que, se você quiser aprofundar no assunto, eu vou indicar alguns livros, mas eu não quero ficar conversando sobre filosofia o tempo inteiro, que não é o nosso objetivo na manhã de hoje. Mas eu posso acrescentar também de que, seguindo essa ideia dessa filosofia bíblica, a gente também deve propor, ou a gente deveria ter muito firme na nossa mente, a ideia central sobre o que é o homem. E por que isso é tão importante? Porque se a gente não sabe quem nós somos, de onde a gente parte, como eu disse, criação, queda e redenção, a gente vai ser levado, a gente vai balançar, como a gente não deveria, a gente vai ser trazido, em vez de ser trazido para perto de Cristo, a gente vai ser trazido para perto de qualquer pensamento apóstata que se afaste do verdadeiro Rei e do verdadeiro Senhor. Então, quando a gente se depara na prática com isso, o que é que eu e você pode pensar a respeito? Vamos pegar um exemplo prático para a gente começar a entender o nível da influência que a gente é deixado levar. Um casal, ele procura orientação pastoral. E eles vão dizer que o problema a ser tratado são os filhos. John Babler, comentando sobre esse exemplo, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que descobriu, à medida que os filhos cresceram,
ele descobriu que o problema era com a esposa. Ela não estava comprometida nem com o casamento e nem com a família. À medida que os filhos cresceram, ela se tornou descontente com o seu casamento e decidiu pedir o divórcio. E aí, Babler, conversando de maneira bíblica com esse casal, ela disse que estava ciente de tudo, mas que queria pedir o divórcio de qualquer maneira. E ele vai tentar persuadir essa mulher com o texto de Romanos 6. O texto bíblico diz o seguinte lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Babler vai usar esse texto para confrontar a irmã. Ela já começa a confrontar, antes que ele começasse a ler com o próprio texto. E ela vai dizer o seguinte: não me diga que diremos, pois, porque não é isso que eu estou fazendo. Você não conhece como eu o conheço. Ele não quer que eu seja infeliz. Isso é um problema daquilo que eu acredito, unido com aquilo que eu sinto. Porque, biblicamente falando, irmãos, Deus não espera que nós sejamos felizes simplesmente pela felicidade em si. Em momento algum do relato bíblico, Deus chegou para Paulo e disse assim: seja feliz. Deus nos chama a fazermos a vontade dele. Nossa vontade é uma vontade condicionada. Mas não é uma vontade condicionada pela condição em si. Porque quando a gente não entende isso, a gente vai ficar flutuando da mesma maneira. Por que esse exemplo é tão importante? Porque Babler vai lembrar a mim e a você acerca de uma antropologia, e eu não quero que você se assuste com isso. Essa palavra é importante porque ela diz a respeito do que o homem é, de uma antropologia centrada no homem. Mas a antropologia bíblica reformada, ela é centrada em Deus, ou seja, da mesma forma que qualquer outra ciência, ela partirá da palavra, o que é o homem parte também da palavra. Gênesis, os primeiros capítulos, eles são tão repetidos por pastores de tradição reformada justamente por isso.
Porque como o homem como ele é criado, a queda em si, ela é muito importante para mim e para você. Você já parou para pensar que o livro de Salmos é um resumo do relato bíblico? O Salmo 1, ele diz que Deus nos chama a Ele, dizendo que a gente não deveria andar com ímpios. O Salmo 2, ele vai começar o relato acerca da pecaminosidade do homem. O Salmo 88, por exemplo, os estudiosos do hebraico vai dizer que é um salmo melancólico, ou seja, um dos salmos mais tristes, ou o salmo mais triste da salmodia. Eu não sei se você parou para perceber, mas os últimos capítulos do salmo é justamente celebração e louvor, como se nós já estivéssemos com o Cordeiro. Criação, queda, redenção, consumação. Ou seja, não existe desconexão dessa palavra. Não existe desconexão do relato bíblico. Ou seja, quando a gente começa a olhar para o que é o homem na Bíblia, mesmo que eu e você sejamos tentados a dizer isso, o nosso coração será chamado de volta. Deus chegará para mim, para você, o Espírito Santo vai dizer o seguinte: meu filho, por que você está pensando isso ou por que você está querendo dizer isso? Os pensadores diriam o seguinte: de onde está vindo esse pressuposto na sua mente? Ou seja, você está partindo da onde? Porque esse tipo de pensamento não está partindo da Bíblia. Ela estava tomada pelo quê, essa mulher? Ela estava tomada pelo seu desejo de felicidade e não de santidade. A Bíblia dirá o seguinte: o egocentrismo ou a auto-idolatria sempre foi um desafio para as pessoas, mas a nossa cultura tornou-se muito eficaz em legitimar tais pensamentos e perspectivas. Por que será que tantos pastores, de maneira errada, batem na psicologia? É justamente por conta disso. Porque onde é que está o ponto de virada da psicologia? A psicologia ela nunca vai oferecer redenção ao homem. Então, os estudiosos da ciência da psicologia na igreja deveriam começar a refletir a respeito disso. E não eu sair aqui batendo à torta e à direita, dizendo assim: não estudem psicologia, não invistam nisso, saiam desse tipo de pensamento. Mas qual seria um outro grande problema a respeito disso? Meu irmão e minha irmã, se você trabalha e se envolve com o trabalho de crianças, por exemplo, quando a gente fala de psicopedagogia, por exemplo, a gente deveria estar fazendo estudo de ponta nisso aí, mas com conceitos e pensamentos reformacionais. Ou seja, quando Deus nos chama a fazer determinada coisa, Deus está chamando a mim e a você com aquilo que eu e você estudamos, para a honra e glória dEle. Então, quando a gente olha para um problema como esse, que ele vai falar de legitimar pensamento e de perspectiva, se a psicologia ela não confronta, pecaminosamente falando, ela pode ter perspectivas de apontamentos muito importantes. E a gente vai dizer assim: então a gente não vai usar ela de nada. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando como é que a gente consegue pegar todas essas características positivas e apontar. E chegar para a pessoa e dizer assim: você precisa ser confrontada. Porque por mais que a psicologia ela consiga detectar pecados, ela nunca vai dizer que pecado é pecado. E psicólogos cristãos deveriam fazer isso. Porque existe um pressuposto anterior na mente dele,
Quem rege a vida e a mente dele é a palavra, e não nenhum autor da psicologia. Então, quando a gente está pensando em ensino para a criança, por exemplo, não é nenhum autor da pedagogia que deve reger a nossa mente, mas deve ser a palavra. Se a gente tem visto o ensinamento desconectado com a palavra, nós deveríamos estar fazendo esses ajustes. Deus nos chama a isso. Se a gente está trabalhando com ciência propriamente dita, e o que eu falo propriamente dito é mergulhado dentro de um laboratório, vão ter pressupostos que vão nos confrontar e vai dizer assim, você vai precisar escolher, ou você segue com a Bíblia, ou você segue com a ciência. Mas a gente precisa se aprofundar. E aí, irmãos, quando a gente começa a partir a vida do homem, Deus está nos chamando a reconectar. Eu diria que esse é um outro ponto muito importante na manhã de hoje. A gente precisa refazer as conexões. E o interessantíssimo a respeito disso é porque quem escreve, quem trata a respeito disso, é David Powlison. David Powlison, ou era, né? Ele faleceu, mas o ensino dele está perpetuado nos livros. Ele era doutor em psicologia e se torna doutor em aconselhamento. Veja o nível de conhecimento e riqueza da mente desse homem, sendo usado para a honra e glória de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Powlison dirá que muito do que tentamos justificar não é apenas categorias psicológicas, mas sim uma questão teológica. Buscar viver de modo autônomo, ou seja, à parte do Senhor, longe do Criador e Redentor. A falta é porque sua noção de verdade é superficial, ou seja, a gente deveria conhecer muito mais o nosso Deus do que a gente conhece. Conseguem observar as evidências do pecado humano em grandes detalhes, mas não enxergam o pecado e nem ouvem a Cristo. Então, a gente carece de conhecer profundamente as pessoas, a ponto de saber exatamente como elas estão carecendo do próprio Cristo. Como é que a gente vai conseguir exortar como deveria se a gente não conhece o Deus da exortação? Como é que a gente vai consolar as pessoas que precisam ser consoladas se a gente não conhece o verdadeiro Consolador? Porque fazer esse tipo de correção, meu irmão, é muito difícil. Você ouvir uma pessoa que você está aconselhando o seguinte na sua frente e não querer fugir de você e dizer, né, o que eu ia dizer anteriormente, eu não pensei que ia ser tão doloroso vir para cá. E ela não está esbravejando, ela não está querendo bater na pessoa que está aconselhando, mas ela está percebendo, entendendo o valor daquilo que ela precisava ouvir. Confrontação, por exemplo, é isso, irmãos. É você ouvir a pessoa com toda a atenção possível, mas no mesmo momento chegar para ela e dizer assim, a gente precisa melhorar isso, isso, isso e isso. Aí você deve estar pensando o seguinte, né? Pastor, é um mendigo ajudando o outro. É um mendigo ajudando o outro. Mas é um mendigo sendo respaldado pela graça de Deus, ajudando o outro. E nós precisaremos ser ajudados. A gente não está negando essa percepção, não. Então, esse conceito, ele não vai aparecer aqui para negar a forma científica de adquirir conhecimento, por exemplo, e pode ser também sobre a existência humana. Doiver, novamente, ele lembra que há muitas ciências especiais. Você vai perceber aí no resumo
que quando Dover fala de ciência especial, ele está falando sobre física, química, biologia, psicologia, história, sociologia, jurisprudência, né, ou direito, ética e assim por diante. Ou seja, ele não está negando nada. E ele ainda diz o seguinte, que se ocupam do estudo do homem. Ele está apresentando informações interessantes sobre o homem, mas não haverá resposta sobre a unidade central da sua existência. Porque a Bíblia chamará isso de coração. O único lugar que você vai ouvir falando a respeito disso é na Bíblia. Nenhuma outra ciência vai falar sobre isso. Calvino vai falar nas Institutas que o verdadeiro conhecimento de nós mesmos é dependente do verdadeiro conhecimento de Deus. Por que isso é tão importante? Porque não tem possibilidade de você conhecer a si mesmo sem conhecer o próprio Deus. Nós não somos seres autônomos. A gente não está vivendo aqui de maneira isolada. Então, quando eu penso assim, rapaz, eu estou passando por um grande problema, a gente pensa em várias possibilidades de resolução. Mas tem uma frase simples, humilde, tranquila. Você já pensou em orar? É como se isso não fosse possível da gente parar, falar e pensar quando a gente está falando acerca de razão e emoção nos dias de hoje. Quando a gente descobre que saber sobre o homem, de que buscar na palavra, e não pelo conhecimento em si, mas pela constatação de que a verdadeira raiz e centro da vida humana é a revelação divina, não há como viver desconectando isso. Eu já ouvi de muitos irmãos aqui na igreja, pastor, eu não tenho como resolver isso aqui. Eu preciso procurar um psicólogo. Você está partindo a sua vida, meu irmão. Não existe isso. A questão não é ir procurar o psicólogo. É quando você secciona a sua vida. Não, isso quem resolve é a psicologia. Não, isso quem resolve é a administração. Não, isso quem resolve é a química. Se você, como filho de Deus, está indo para algum desses lados, você e aquilo que você conhece sobre Deus também está indo. Se você está cedendo a isso, aquilo que você conhece sobre Deus não está tão firme quanto deveria. Porque o centro religioso da nossa vida não é simplesmente aceitar os artigos da fé cristã. Deve ser uma crença viva, operando através da palavra de Deus no nosso coração. Muitos irmãos chegam para mim, e, justamente por conta dessa confusão tão grande a respeito de psicologia, pastor, o que é que o senhor acha de eu ir para um psicólogo? Eu disse, depende. Depende de quê? Se isso é simplesmente um problema do seu coração ou tem algo mais envolvido aí. O que eu estou querendo dizer para você? Não é só ir para o psicólogo. A história que eu contei do psiquiatra no início, fui eu que pedi para o irmão. Eu disse, meu irmão, você precisa fazer uma bateria de exames. Eu não posso continuar o seu acompanhamento pastoral sem saber o que está acontecendo com a sua saúde. Porque às vezes, irmãos, a gente está tendo problema no cérebro ou no corpo. Eu estava acompanhando um casal uma vez e eu cheguei para os irmãos, para aquele casal, e disse o seguinte: vocês precisam ir em 2 lugares.
precisa ir na ginecologista, porque pode ser uma disfunção hormonal. Não havendo disfunção hormonal, vai no psiquiatra. Mas a hora nenhuma eu disse a eles, vocês precisam parar de vir aqui. Porque a vida deles não é só médica. Se eu estou tendo problema do coração também, é médica pastoral. E talvez precisasse envolver um psicólogo cristão. É uma coisa que eu queria muito que os estudantes de psiquiatria pensassem. A gente até tem uma quantidade boa de psicólogos cristãos. Mas toda vez que eu encontro um estudante de medicina, eu digo a você, e aí, vai fazer psiquiatria? Porque a gente tem poucos psiquiatras cristãos. Ele iria entender o todo da vida com muito mais facilidade. Ele iria ter pressupostos muito mais ricos. E muitas vezes ele não iria dar medicação a você sem necessidade. Porque a nossa mente está tão arraigada que às vezes um médico dá para mim e para você placebo. Ele está dando um comprimido sem remédio. Porque muitas vezes a nossa mente está tão presa nisso que o simples fato de você botar algo na boca vai fazer com que a sua vida resolva. Eu já ouvi relatos de amigo meu dizendo o seguinte: um médico amigo meu deu remédio para minha esposa por 6 meses que não era remédio. E naquele momento não havia estrutura para dizer que não era e que ela não precisava. Mas quando a nossa mente está partindo de maneira tranquila a respeito disso, a gente vai considerar perante Deus se a gente deve fazer isso ou não. Eu digo a vocês também que a gente vai ter problema com o inverso. Vai ter irmãos que não vai querer ir para o médico, vai dizer o seguinte: eu não estou doido, e hora nenhuma o pastor ou o terapeuta está chegando para o irmão dizendo assim, você está louco, meu irmão. A gente está chegando para o irmão dizendo o seguinte, você precisa considerar como está a sua saúde. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não pode considerar só uma parte da sua vida. Então, se a gente precisa da palavra para que o nosso coração caminhe alinhado, e se o pecado original ele não pode destruir o nosso centro religioso de existência humana, e também não pode destruir o nosso impulso religioso, como é que a gente pode corrigir esse desvio? Não adianta a gente falar de filosofia, de ciência, de antropologia, seja lá do que for, se o nosso coração não estiver em Cristo, meu irmão. Isso aqui não é um estudo isolado e dizer assim, estude e tenha conhecimento. Não é isso aqui não. Em Cristo a gente encontra redenção, e isso significa o renascimento do nosso coração. Nesse ressurgimento implicará que a nossa vida de mundo, nossa visão de mundo e da vida precisará ser reformada. De que o nosso coração precisa começar a olhar para Cristo como deve ser olhado. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. Ou seja, quem é o centro do nosso ser? É o próprio Cristo e é o próprio Deus. Então, se a nossa personalidade ela necessita de um referencial, eu estava roendo para não adiantar até aqui, que eu já queria vir para cá direto. E se esse referencial é o próprio Deus, se Deus é, nós, ou o ser humano, ele não é também. O ser humano, ele torna-se. Nós nos tornamos aquilo que o nosso Deus é. Por isso que a questão de ser criados à imagem e semelhança é tão importante.
Porque eu e você, irmãos, quando a gente não está conectado com o próprio Cristo, a gente pode ser ou tornar-se qualquer outra coisa que não aquilo que Deus espera. E Deus não está chamando a gente a fazer isso. O reverendo Vadislau dirá que a personalidade humana, ela é teorreferente. Ou seja, ela só existe em referência ao Deus único, soberano e pessoal, que a criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos ou nos tornamos porque Deus é. Ou seja, o nosso entendimento, a nossa percepção sobre a vida do homem, ela deve vir da palavra. Se ele é o verbo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos conhecer esse Deus e o que ele diz sobre a nossa vida. Se nós somos um todo, não adianta a gente ficar partindo a nossa vida. É o que muitas vezes as ciências farão. A psicologia ela vai mostrar parte de quem nós somos. A psiquiatria vai mostrar parte de quem nós somos. E só quem mostrará o todo é o próprio Deus. E a gente pode se utilizar dessas coisas. O reverendo Vadislau também lembra que da certeza acerca das nossas características. Ou seja, nós temos características biológicas. Por quê? Porque nós somos seres criados, seres materiais, conscientemente vivos. Nós temos características de formação ambiental. Afinal, Deus é o ambiente do homem. Nós temos características morais, emocionais, cognitivas, comportamentais. Porque Deus nos dotou de alma pensante, atuante e efetiva. A gente não é uma dessas coisas não, irmãos. Nós somos tudo isso. E ele vai lembrar aqui de Romanos 12. O texto bíblico nos diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança,
sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E eu enfatizo aqui o versículo 12, irmãos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em nenhum momento aqui, irmãos, eu disse que a gente não teria problema. Mas assim como um exemplo dessa mulher que estava querendo o divórcio, a gente precisa saber para quem a gente tem olhado. Será que a gente tem tido, será que a nossa esperança está firme no próprio Cristo? Será que em meio à tribulação a gente tem buscado paciência perante o Senhor? Será que a gente tem perseverado na oração? Eu sei que é difícil a gente passar por tribulação, irmãos. Eu sei que é difícil a gente passar por esses desafios dos nossos pensamentos em detrimento daquilo que a gente sente. Mas a gente precisa lembrar que Deus, Ele é a personalidade essencial, ou seja, Ele é o modelo. E as pessoas são personalidades derivadas e dependentes. Ou seja, nós somos modeladores. E não somente isso, a nossa personalidade, ela não é fixa e imutável, por exemplo. Ela não é determinista. Ela não deveria ser dirigida por impulso ou por temperamentos. Porque antes, ela é interiormente motivada e exteriormente condicionada. Ou seja, se nós nos tornamos, quem nos condiciona deveria ser Deus, e não a nossa razão, e muito menos a nossa emoção. Porque quem deveria motivar o nosso coração é o próprio Cristo. Quando nós começamos a perceber em como o nosso coração tem caminhado, a gente sabe dizer com muita tranquilidade se nós estamos caminhando com o Senhor ou não. A gente precisa parar dessa autojustificação, dessa auto-idolatria. Porque se o meu desejo, aquilo que eu espero fazer, está acima do que a palavra de Deus me diz, existe corrupção no meu coração a ser corrigida. Então, irmãos, não adianta a gente estar tratando, que é o tema que a gente trabalhará ao longo desses 4 domingos, sobre razão e emoção, se a gente não tem permitido que Cristo seja realmente o Senhor de toda a nossa vida. Se Ele não cuidar de cada centímetro do nosso coração. Se a gente não estiver atento em que muitas vezes a gente tem cedido a respeito daquilo que a gente pensa. Não é porque eu estou triste que eu não posso ficar triste. A Bíblia fala que eu devo chorar com os que choram, ou seja, as pessoas ficarão tristes, a gente deve se entristecer com elas, a gente deve consolar esses irmãos. Por quê? Se nós somos a imagem e semelhança, o Espírito é consolador, nós também consolaremos os irmãos. Se a gente se alegra com os que se alegram, vai ter dia que a gente vai estar feliz e triste ao mesmo tempo. Celebrando com alguns irmãos alguns acontecimentos e chorando no mesmo dia a respeito de outros. O que a gente não pode fazer, e que a gente vai explicar nos próximos domingos, é justamente em como a gente tem cedido aquilo que a gente pensa, a nossa razão. E como a gente tem cedido também a respeito daquilo que a gente sente. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, foi difícil não entrar nisso hoje, mas eu precisava forrar, digamos assim, botar a toalha na mesa, colocar os pratos, para a gente começar a colocar a comida. Se eu trouxesse a comida agora, no dia de hoje, com tantos detalhes feitos eu preciso trazer, a gente iria ficar patinando justamente porque a gente precisa ser lembrado a respeito disso aqui. Eu não quis nem assustar você, né?
que eu poderia ter colocado aqui no título, que eu coloquei, né? Passos para trás sugere humildade. Mas eu queria ter colocado, né? Vamos falar o verdadeiro título da manhã de hoje. Uma introdução à antropologia reformada. A gente precisa saber o que é o homem para Deus. A gente precisa saber como nós funcionamos de maneira completa. Eu não vou conseguir falar sobre razão sem tocar em emoção, e muito menos falar sobre emoção sem tocar em razão. São duas coisas que estão completamente conectadas e ao longo da história da igreja tentaram separar várias vezes. Vários pensadores patinaram a respeito disso, justamente por tentar tirar Deus. Quer um spoiler? Paulson fala em uma entrevista para o reverendo Augusto Nicodemos de que a base da psicologia americana, não estou falando de toda a psicologia não, certo? A base da psicologia americana foi, digamos assim, trabalhada em cima de uma das maiores obras de Jonathan Edwards, sendo que com um detalhe, eles tiraram Deus da obra. Então o problema da psicologia não é a psicologia, é o humanismo. E o problema de várias ciências. E tem ciência levando pancada aí, sem saber por que leva pancada. Porque muitas vezes, eu e você, a gente não conhece como nós funcionamos. E a gente precisa conhecer isso melhor para viver melhor. Mas não se sinta tentado a aprender por aprender. Esse não é o objetivo último da nossa vida. Não é o estudo pelo estudo. A gente precisa conhecer melhor a nossa vida para a glória de Deus. A nossa vida não desconecta da palavra. Conheça a palavra de Deus, meu irmão. Que a gente viva para a honra e glória de Deus. E eu quero convidar você agora a ficar de pé, a gente vai orar novamente. E nós entoaremos mais um cântico, e após o cântico a gente abre para perguntas. Santo Deus, Senhor nosso, nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos graça, Senhor. Que a gente possa entender melhor em como nós somos, Senhor. Através de quem Tu és, ó Pai. Nos ajuda a fazermos isso, Senhor. Nos ajuda a Te honrar com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Que a gente não tenha medo, Pai, de Te conhecer e nem de nos conhecermos através daquilo que Tu falasse, Pai. Que é a melhor maneira de nos conhecermos, Senhor. Que a gente se sinta desafiado a fazer isso, porque a gente deve Te conhecer da melhor maneira possível, Senhor. A gente precisa se afastar menos de Ti. A gente precisa parar de partir menos a nossa vida, de seccionar menos ela, Senhor. Que a gente faça isso, Pai, para a Tua honra e glória e para Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, amém.